Olá, no vídeo de hoje a gente vai falar 5 coisas que você precisa saber antes de iniciar o tratamento de varizes com espuma. Será que precisa de repouso para quem faz tratamento de varizes com espuma? A espuma mancha serve para todo tipo de vaso esse tipo de tratamento? E quanto tempo dura o tratamento de espuma? Então, se você quer saber essas 5 coisas, fica comigo até o final porque eu vou te dizer detalhes sobre esses pontos. Para começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho. Toda terça-feira a gente tem vídeos exclusivos aqui para você do canal do YouTube. Se gostar do vídeo, deixa aqui embaixo seu comentário. Não se esquece de curtir esse vídeo para que a gente consiga atingir mais pessoas, tá bom? Então, para começar, o tratamento de varizes com espuma precisa de repouso? Não. O tratamento de varizes com espuma é um tratamento muito bom, ele é um tratamento eficaz e os pacientes que fazem tratamento de varizes com espuma, eles não precisam de repouso. Salvo situações específicas para aqueles pacientes que têm um tratamento às vezes indicado de uma veia safena, nesses casos normalmente a gente recomenda que nas primeiras 48 horas o paciente não faça muito esforço físico, porém ele vai sair do consultório médico andando. Para os outros casos, o paciente faz o tratamento de espuma e ele vai seguir a vida dele sem precisar de repouso, sem precisar fazer qualquer limitação, tá bom? Segunda coisa importante, o tratamento de varizes com espuma, ele mancha, Rafael. O que acontece é que todo tratamento de varizes com espuma, ele tem uma chance de 10 a 30% de pigmentar a pele. Então, esse é um risco inerente ao procedimento. Quer dizer isso, todo paciente que faz tratamento de varizes com espuma, ele tem uma chance de 10 a 30% de manchar. Se a gente olhar a nível de dados, a cada 100 pacientes, em torno de 10 a 30 pacientes que fazem tratamento de varizes com espuma, a pele tende a ficar pigmentada. E como é essa mancha? Essa mancha nada mais é do que um tom acastanhado no local daquela varize que foi tratada. Quanto mais superficial essa varize, maior a chance dessa mancha aparecer. Quanto mais profunda aquela varize tratada, menor a chance dessa mancha aparecer com o tratamento de varizes com espuma. Rafael, existe algum fator que o médico vascular especializado em varizes consegue identificar para saber se aquele paciente tem uma chance maior ou menor de manchar durante o tratamento? Existem 2 pontos que são importantes. O primeiro ponto é a habilidade do médico que está fazendo aquele tratamento de varizes com espuma. Quanto mais habilidade aquele médico tiver, menor a chance disso acontecer. Ou seja, mais próximo daquela margem de 10% de acontecer. Rafael, como é hoje seu índice de mancha? O índice de mancha a gente baixo, por quê? Porque a gente faz muito espuma, a gente tem uma habilidade e hoje eu me dedico exclusivamente ao tratamento de varizes, seja com espuma, seja com todas as outras técnicas que existem no mercado. E, tendenciosamente, a gente tem uma chance de mancha menor. Mas o médico ele tem um efeito também importante nesse risco de mancha. Mas o outro ponto é o paciente. Existem pacientes que têm uma tendência maior a manchar. E normalmente durante a consulta e avaliação médica a gente já consegue identificar alguns pontos que vão mostrar a gente se aquele paciente tem uma chance maior ou não de manchar com espuma. Por exemplo, aquelas mulheres que têm melasma, que são aquelas manchas marrons na região da bochecha. Aqueles pacientes que normalmente quando fazem qualquer cicatrização fica normalmente escura aquela cicatrização dele. Pacientes que já têm manchas prévias. Pacientes que têm a pele muito desidratada, da importância de realizar um preparo da pele antes de iniciar o tratamento de varizes. Então, essas são algumas variáveis que sugerem que aquele paciente que tem esses pontos, se for fazer o tratamento de espuma, ele tem uma chance maior. E nesses casos, a gente toma um cuidado mais intenso para evitar que isso aconteça, tá bom? E caso seja muito arriscado e aquele paciente, o custo-benefício daquela mancha, a gente vai avaliar se existe uma outra técnica que consiga substituir espuma para tratar aquele vaso, para a gente consiga tirar aquela situação. Por quê? Porque a espuma ela é uma excelente técnica, mas ela não se aplica a todos os casos. E se você tem dúvida sobre isso, a gente tem um vídeo aqui falando sobre a comparação da espuma com outras técnicas, tá bom? Então, não se esqueça de conferir esse vídeo lá. Então, a espuma mancha? Mancha. Existem situações que a gente vai conseguir identificar essa mancha, existem situações que são fatores preditores para o surgimento dessa mancha e existe como a gente conseguir equilibrar essa balança. Mas, Rafael, e se manchar? O que acontece? Essa mancha vai ficar para o resto da vida comigo? O que você tem que entender é que 90% dos pacientes, se eu não fizer nada, dentro de 1 ano e meio a 2 anos, essa mancha vai sumir. Mas, Rafael, eu vou ficar 1 ano e meio com essa mancha? Não. Por isso que você tem que procurar um médico especializado no tratamento de varizes. Por quê? Porque se essa mancha vier a surgir,
a gente hoje tem estratégias para conseguir resolver esse problema. Normalmente algumas formulações para clarear, a gente tem um laser para fazer a despigmentação dessa mancha, só que em torno de 10% dos pacientes às vezes essa mancha não sai, a gente consegue clarear ela, mas não consegue fazer ela desaparecer. Mas em 90% dos casos a gente consegue clarear. E como eu disse, se a gente não fizer nada, isso em 1 ano e meio a 2 anos, mas quando a gente usa as estratégias, quando você procura um médico qualificado, a gente consegue melhorar o aspecto dessa mancha ou até fazer ela desaparecer em torno de 3 a 4 meses, a gente consegue resolver isso, desde que o médico indique a técnica de clareamento e o paciente use. Por quê? Porque a participação do paciente durante o tratamento de varizes ela é muito importante para a gente conseguir chegar nos resultados e nos momentos em que acontecem esses inconvenientes de pigmentação, a gente consiga gerar o clareamento dela de forma eficaz. Uma terceira pergunta e um ponto muito importante é: o tratamento de espuma serve para todo tipo de vaso? Esse é um grande questionamento e uma coisa muito importante que você, que é meu seguidor aqui do canal do YouTube, precisa entender para não achar que todo tipo de vaso pode ser tratado com espuma. A espuma é uma excelente técnica, como eu já falei para vocês. Ela tem as suas vantagens, principalmente o fato de o paciente não precisar de repouso, porém a espuma não serve para todo vaso. Normalmente a espuma ela não serve para aqueles vasinhos muito pequenininhos, que são os microvasos, que é aqueles vasinhos roxinhos que o paciente tem na perna. Por quê? Porque a espuma é uma técnica muito eficiente e ela é potente. Então não adianta eu usar uma técnica muito potente para tratar um vaso mais fininho. Por quê? Porque nesse caso eu aumento a chance de complicação, que aqui se diga a pigmentação da pele. Então a espuma, normalmente a gente não recomenda muito espuma para tratamento daqueles microvasos, salvo situações em que a gente usou todas as técnicas e não resolveu, e aí nesses casos a gente pode optar pela espuma, mas com a concentração muito baixa dela, tá bom? Se você não sabe, não existe um tipo de espuma só. Existem várias concentrações que a gente faz a espuma. A 0,25, a 0,5, a 1, a 3, a 2%. E isso vai depender do médico que tem o conhecimento de qual tipo de espuma serve para aquele tipo de vaso e para aquele caso de cada paciente. Então, a espuma para vasos muito pequenos normalmente a gente não recomenda, e a espuma ela não serve para aqueles vasos muito calibrosos, são aquelas varizes muito grandes. Normalmente eu digo assim, varizes que têm um diâmetro, ou seja, um tamanho maior do que 6 milímetros, a espuma ela não serve. Por que a espuma não serve, Rafael? Por quê? Porque se a gente comparar esses pacientes que têm uma varize muito grande ou uma safena maior que 6, e eu fizer tratamento com espuma dele, e eu acompanhar esse paciente ao longo de 6 meses, metade desses pacientes a varize vai abrir novamente. Abrir novamente? Pois é, porque a espuma, como é que ela funciona? A gente injeta uma substância que é um líquido com ar, gera espuma, e a gente injeta dentro do vaso. Essa espuma, de forma leiga, né, para você entender melhor, ela vai como se fosse colar o vaso. Então, quando o vaso ele é muito grande, a chance disso descolar com o tempo é muito grande. Então, para varizes maior do que 6 milímetros, se eu fizer espuma, em 6 meses, metade daqueles pacientes, a varize vai ter aberta novamente. E, nesse caso, a gente não recomenda porque isso é ruim, porque o paciente vai ter inconveniente de fazer um tratamento de que não serviu para ele. Então, para varizes muito grossas e para vasinhos muito pequenos, normalmente a gente não usa espuma. Ou seja, para os extremos do tratamento de varizes, a espuma não é recomendada. Mas para aqueles vasos menorzinhos, que são as veias reticulares, são aquelas veias verdinhas, e para algumas varizes internas com diâmetro menor do que 6 milímetros, a espuma é uma excelente opção e a gente consegue ter um bom resultado e, na maioria das vezes, tirar o paciente de um procedimento cirúrgico. Então, a espuma ela não serve para todos os casos e existem casos que ela é uma excelente opção e, às vezes, a primeira escolha. Tá bom? Tempo do tratamento de varizes. Quanto tempo dura o tratamento de varizes com espuma? Diferente de uma cirurgia, que normalmente a gente, no ato cirúrgico, a gente já consegue tirar aquelas varizes, a espuma dificilmente a gente consegue realizar aquele programação de tratamento em apenas uma visita de tratamento. Normalmente, o que vai definir o tempo desse tratamento é o tipo de vaso, a quantidade de vaso e a localização daqueles vasos. Em média, um tratamento de varizes com espuma, o paciente vai precisar entre 2 e 4 visitas para completar aquele tratamento. Lógico que isso vai depender dessa série de variáveis e o seu médico cirurgião vascular especialista em tratamento de varizes vai definir isso. E para a gente finalizar, o tratamento de espuma, ele precisa ser realizado no hospital ou pode ser feito no consultório. Como eu disse, o tratamento de espuma ele é uma técnica segura, com resultado bom quando bem indicada, tem os seus inconvenientes, mas que tem resolução para ele e não precisa de repouso, não precisa de anestesia. Então o paciente ele realiza esse procedimento no consultório, tá bom? Sem precisar de anestesia e sem precisar de repouso.
O que eu sempre recomendo é que o tratamento de espuma, a gente não vai utilizar, né, que seria uma outra coisa que tem, a gente tem um vídeo falando sobre isso. A espuma ela não serve também para aqueles pacientes que têm alergia ao produto. Nesses casos a gente não recomenda o tratamento de espuma, mas o tratamento de espuma ele não precisa ser realizado no hospital. Então essas são as 5 coisas que você precisa saber antes de iniciar o seu tratamento com espuma. Se você conhece alguém que tem varizes e está pensando em fazer o tratamento com espuma, compartilhe esse vídeo com ela, porque esse vídeo vai ajudar a esclarecer uma série de dúvidas que os meus pacientes que me procuram no consultório têm em relação à espuma. Então, mais uma vez, se você não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa o sininho, porque toda terça-feira às 8 horas a gente tem um vídeo exclusivo aqui. Não esquece de deixar um comentário aqui embaixo se você gostou desse vídeo. Se você tem alguma coisa que eu não falei aqui nesse vídeo sobre espuma que você queria saber, para a gente programar e fazer um segundo vídeo para você. E compartilha com as pessoas que têm interesse sobre o tema. Então eu te aguardo na próxima terça-feira às 8 horas para a gente dar seguimento aos nossos capítulos aqui dos vídeos exclusivos para você que é meu seguidor aqui no canal do YouTube. Um abraço!